Deus sempre esteve e sempre estará presente na vida humana. O mundo, desde quando ele formou o mundo, ele sempre governou o mundo. E ele sempre fez e sempre usou dois critérios claros e bem específicos no mundo: a santidade, a pureza e, naturalmente, o pecado, o erro. Sempre houve no mundo. A gente vai encontrar desde o Gênesis que quando então a serpente vem e tenta a mulher, a gente encontra então a indução ao erro. E isso estava lá na criação, lá desde o princípio. E naturalmente a raça humana, ela acabou caindo em pecado, mas essa mesma natureza humana que cai em pecado é a mesma natureza humana que também é resgatada por Deus. Então a gente vê a justiça de Deus sobre o pecado e contra o pecado, mas a gente também encontra a misericórdia de Deus sobre o pecado. E falando desses dois assuntos especificamente, nós encontramos um grande problema e um grande dilema para a natureza humana, para a mente humana, para a capacidade e a condição humana de conhecer as coisas de maneira plena. É que, primeiro, Deus de fato é um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus bondoso. Mas, juntamente com isso, ele também é um Deus que se ira, que se irrita, é um Deus que manifesta também a sua ira, e que, de uma maneira ou de outra, seja de forma momentânea, um pouco mais a longo prazo, ou definitivamente de maneira eterna, cedo ou tarde ele também traz juízo, cedo ou tarde ele também traz castigo. Então, viver nessas duas questões, ou nessas duas formas de Deus agir, de fato é complicado e é bastante estressante de uma certa forma para as pessoas, não é? Há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então, viver nesse dilema, nessa dificuldade de você equilibrar o momento em que Deus é misericordioso, gracioso, é bondoso, é amoroso, e equilibrar com a ação dele, o castigo dele, o juízo dele, a própria ira dele sobre nós, a gente precisa aprender a juntar uma coisa na outra. E mais do que isso, a gente vai ver isso nos Salmos, nós precisamos começar a adorar a Deus, a expressar o nosso culto a Deus, exatamente porque Ele sabe ser bom, e Ele sabe ser duro, sabe ser rígido, nos momentos oportunos, nas horas certas. E isso não é uma deficiência divina, isso é uma falha humana, de conseguir olhar para Deus e ver que isso é perfeição, de que isso é exatamente alguém que não tem a influência do pecado, que não é induzido ou conduzido pela sua ira, pela sua zanga, mas que também não é aquele bobinho que é sempre bonzinho, sempre bacana, sempre legal, faça o que fizer, para ele está tudo bem, está tudo jóia. E a gente vai ver no livro de Isaías, na verdade estamos vendo no livro de Isaías, que Deus é exatamente assim. Aí você começa a ler o livro, do verso capítulo 1 ao capítulo 5, você encontra um Deus que está dizendo que vai castigar, que vai destruir o seu povo, que vai penalizar o seu povo, vai trazer inimigos, vai trazer muito danos àquele povo, a forma deles chegarem até serem escravizados por nações cruéis. Aí de repente Deus então chama o profeta, capítulo 6, e diz ao profeta de que o papel dele era anunciar o amor de Deus, condenar o pecado contra Deus, e que Deus iria trazer justiça, mas que cedo ou tarde Deus iria resgatar o seu povo, ainda que sobrasse poucos deles, mas Deus iria então trazer os remanescentes. Aí você entra no capítulo 7 e você encontra Deus então fazendo uma promessa, dizendo de que vai nascer um dia um filho ou um menino, e esse menino vai trazer restauração, vai trazer um reino poderoso, que vai libertar o seu povo definitivamente, não só da escravidão da qual eles iriam serem levados, como também vai resgatá-los das inclinações do pecado. Aí você lê o capítulo 8, você lê o capítulo 9, e você vai encontrar então Deus agora exercendo justiça contra o seu povo, exercendo justiça contra aquelas mesmas nações que ele levantou e que ele trouxe para castigar o seu povo. E ele diz então: eu sou o Senhor dos exércitos, e eu vou destruir todas as nações que são ímpias, eu vou destruir todo ser humano que é ímpio, eu vou acabar com a raça humana inteira.
Aí você chega no capítulo de número 10 e você encontra um Deus dizendo de que até mesmo as maiores e poderosas nações, elas não podem se orgulhar e ter o coração soberbo, porque elas não são nada. Elas não têm poder nenhum, se não for dado do próprio Deus. E aí Deus então anuncia que Ele é o Senhor do universo, que não há ninguém mais poderoso e mais forte do que Ele, que Ele consegue não só destruir a própria raça humana, mas Ele consegue apenas com um simples vento, com a simples enxurrada, Ele consegue devastar o mundo inteiro. Aí você entra no capítulo de número 11, que é o que nós vimos na semana passada, e a gente vai ver Deus então dizendo e anunciando ao seu povo, de que um dia Ele vai resgatar o seu povo, de que agora Deus um dia vai manifestar e vai trazer a raiz de Jessé, vai trazer o seu filho, e o seu filho vai então restaurar todo o povo. E diz então de que o próprio Espírito de Deus vai estar sobre ele, mas não só sobre ele, mas vai estar também sobre toda a igreja do Senhor. Vai estar sobre todo o povo de Deus, para que o povo de Deus possa sobreviver a um mundo que já está entregue no maligno, a um mundo que de fato já está dominado pelo maligno, mas um dia haverá uma restauração para este povo, um dia haverá uma recuperação de um povo que viverá na eternidade, na nova Jerusalém, no novo mundo que Deus haveria de construir. E agora a gente chega no capítulo número 12, que é o nosso ponto de hoje, e a gente encontra então de que o profeta avisa ao povo de Israel de que agora é hora de louvar ao Senhor, é hora de buscar ao Senhor, é hora de expressar o reconhecimento e o poder e a operosidade de Deus em favor do seu povo. E o capítulo 12, ele traz então um cântico de louvor a Deus, um cântico de reconhecimento do poder de Deus atuante. Por isso que nós lemos lá inicialmente o Salmo de número 118, porque ele também faz essa narrativa. Então observem no capítulo 12, que o profeta diz o seguinte: naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos, anuncie que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exultem e gritem de alegria aos moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O capítulo 12 está dividido em duas partes bem claras aí, do verso 1 ao verso 3, e a gente faz a separação com a expressão naquele dia, verso 1 e verso 4, mas tanto uma parte quanto a outra está exatamente declarando e demonstrando que é necessário reconhecer a grandeza de Deus e o poder de Deus, tá? E eles fazem isso, né, apesar de ser um texto só, mas eles fazem isso com duas perspectivas de vida claras e bem objetivas, e eu quero tratar sobre elas hoje com você. Verso 1 ao verso 3, Israel é chamado a louvar a Deus, por quê? Porque é perceptível e de maneira clara de que Deus, apesar de mandar um castigo tão severo, mas Deus acabou perdendo a ira contra o seu povo. É misericordioso com o seu povo e Ele não destrói ou não destruiu o seu povo para sempre. Ainda que eles tivessem pecado, e pecaram de maneira grave, trocaram Deus, entraram na idolatria, eles cometeram em todo tipo de imoralidade, eles eram cruéis, eles não tinham nenhum tipo de amor e afeto a si mesmos, irmãos brigando contra irmãos, órfãos e viúvas abandonados. Mas Deus então lança castigo sobre eles, mas eles reconhecem de que Deus não fica irado para sempre.
Olha as expressões que aparecem aí no próprio texto. Naquele dia você dirá, o que você vai dizer? Graças te dou ou agradeço ao Senhor, porque ainda queirastes contra mim. É o povo de Israel cantando. O Senhor se irou contra a gente. O Senhor ficou zangado com a gente. O Senhor derramou fúria sobre a gente. O Senhor um dia nos castigou. Mas o que acontece no seguinte? A tua ira se retirou. Volta aí a sua Bíblia para o capítulo 9 e veja do que eles estão falando, do que eles estão literalmente dizendo. Isaías 9, verso 12. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Verso 17. Por isso o Senhor não se agrada dos seus jovens, e não se compadece dos órfãos e das viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Verso 21. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, são irmãos. E ambos juntos atacam Judá, outro irmão. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Nós vimos o capítulo 9, e o que eles encontram aqui? Deus manda um castigo, e quando eles acham que esse castigo já era o que Deus queria, Deus diz assim, ó, calma aí que vem mais. E Deus manda um segundo, e Deus manda um terceiro castigo. E isso se repete na história deles 5 vezes. Aqui no capítulo 9 tem 3, mas a gente encontra isso mais à frente no capítulo 11 e lá atrás no capítulo 5. Então eles reconhecem de que Deus de fato os castigou, de que de fato em algum momento Deus não foi tão amoroso, tão bondoso e tão piedoso. Mas agora eles encontram motivo para louvar a Deus, dizendo assim, Deus de fato foi rigoroso com a gente. Mas chegou a hora de Deus tirar a sua ira sobre nós. Chegou a hora de Deus trazer um alívio sobre nós. E observem que a sequência do texto bíblico, ela vem exatamente mostrar isso. E se você voltar aí para o capítulo 11 agora, não é? O capítulo 11, você vai ver que do verso 11 até o verso número 16, Deus está exatamente dizendo àquele povo que vai trazer alívio sobre eles. E logo em seguida, então, o profeta chama o povo a adorar a Deus, reconhecendo que Deus castigou, mas agora Deus abençoou o seu povo. Que Deus se irou com o seu povo, mas agora Deus manifestou misericórdia ao seu povo. Então percebam que Israel, ainda que com tanta destruição, não é? E eles experimentaram mesmo a ira de Deus sobre eles conseguem entender de que esse mesmo Deus, que não erra, consegue ter misericórdia na mesma proporção que tem ira. E precisa estar embutido no nosso reconhecimento de quem Deus é. Precisa estar inserido nas nossas músicas, que o mesmo Deus que nos ama é o Deus que se ira com o pecado. Que o mesmo Deus que nos castiga por causa do pecado é o Deus que nos abençoa e cuida de nós quando a sua misericórdia é derramada. Por isso que o profeta Jeremias, no momento de calamidade, não é? E lá o próprio livro dele, suas lamentações, que era um momento em que o povo estava sendo destruído, aonde a idolatria era dominante, a ponto das mães cozinharem seus próprios filhos para comer. Você vai encontrar que o profeta Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que me traz esperança. Diante do caos total, Jeremias faz questão de chamar o povo a se lembrar de que Deus ainda tem misericórdia. De que as coisas podem estar feias a ponto de uma mãe comer o seu próprio filho. Mas Deus consegue ter misericórdia nas piores situações e condições humanas. E ela precisa ser vista. A intenção de Isaías em escrever esse texto, não é? Era exatamente de Israel poder reconhecer esse Deus absoluto, supremo, todo-poderoso, mas que ele sabe, irá se castigar, mas ele também sabe
ter perdão e misericórdia do seu próprio povo. Então você vai encontrar de que o povo entende isso, e aí ele segue dizendo assim, verso 1 ainda, final do verso 1. O Senhor se irou, o Senhor tirou a sua ira, mas o mesmo Senhor agora consola. O mesmo Deus agora ampara. É como um pai que castiga o seu filho e depois, após castigá-lo, coloca o filho no colo. Alguns dizem que isso xixila, que isso relaxa a criança, tal. Mas Deus faz assim. Ele nos castiga na hora que é necessário, mas Ele tem misericórdia e Ele, tendo misericórdia, Ele nos traz para o seu colo e Ele nos consola. E Ele diz assim, você apanhou porque você precisou apanhar, porque você fez isso, mas agora está tudo jóia, está tudo resolvido, você já aprendeu o caminho certo. Esse povo reconheceu que Deus era assim. E eles encheram o coração para bradar ao mundo inteiro que Deus era assim. Olha lá, final do verso 5 na verdade, né? Final do capítulo, verso 5. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas grandiosas. Saibam-se isso em toda a terra. Verso 6. Exultem e gritem de alegria, moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Israel cantou e disse que o seu Deus era um Deus que castigava, mas um Deus que amava na mesma proporção. E era um Deus que os consolava. Verso 2. Eis que Deus então é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então o povo continua cantando e agora reconhecendo não mais que Deus era um Deus que se irou e agora é misericordioso, mas diz então, de uma maneira geral, Deus é a nossa salvação. Deus nos salva do pecado, ainda que seja através do castigo, mas Ele sempre nos traz de volta para Ele. Não é assim que a gente vai aprender lá no texto de Hebreus? Que Deus nos castiga, nos disciplina porque nos ama? Não é assim que o Novo Testamento vai mostrar de que o amor de Deus é também manifesto em nós quando Ele nos corrige? Porque aquele que não é corrigido pelo seu pai não é filho legítimo. Então a Bíblia vai nos ensinar isso. E Israel aprendeu isso 700 anos antes do próprio Cristo chegar. Muito antes da gente, eles aprenderam isso e eles tiveram isso como cântico. Se você der uma lida em Êxodo capítulo 15, você vai ver que Moisés faz a mesma descrição aqui. A mesma descrição de que Deus é um Deus que castigou o seu povo, que libertou o seu povo do Egito, e Ele é a salvação do seu próprio povo. É Ele quem cuida de resgatar o seu povo, seja por castigo ou seja por misericórdia, é sempre Deus quem protege e quem guarda o seu povo. E aí então eles, com alegria, eles vão tirar água das fontes da salvação. Tá? Da salvação. Verso 4, começa de novo, naquele dia, uma segunda divisão, e aí vem a segunda razão desta música, o segundo motivo do louvor a Deus. O primeiro é porque Deus se irou e Deus então foi misericordioso com eles. Agora, eles descrevem e dizem o seguinte: dê graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, anuncie que é excelso o seu nome. O que eles fazem agora em adoração é falar da grandiosidade de Deus. É falar o quanto esse Deus é poderoso, o quanto Ele é tremendo. Por quê? Porque Israel experimentou uma nação rica, poderosa, governada, né? E tinha os governos por descendência, por uma promessa de Deus. Eles viram que Deus facilmente, com apenas uma nação, destruiu todo aquele povo, destruiu todas aquelas cidades e os levou presos e cativos. Então eles reconheciam de que Deus era de fato todo-poderoso, que Deus havia exterminado o seu povo da maneira mais rápida e simples possível. Eles reconheciam isso.
Mas eles também aqui reconhecem de que, do mesmo jeito que Deus destruiu o seu povo, Deus reconstrói o seu povo. Que Ele tem o poder de fazer e desfazer as coisas. De que nele e em Deus está toda a dignidade, está todo o poder. Observem que a expressão final do verso de número 4 é dizendo assim: anuncie que é excelso o seu nome. Não está falando do que Deus fez, mas de quem Ele é. E eles reconhecem quem Deus é exatamente por causa do efeito poderoso de Deus, ou dos feitos poderosos de Deus. O Salmo 118 diz isso, que quando precisou de ajuda, quando foi cercado, quando foi rodeado, quando estava em angústia, Deus estava lá para ajudar. Deus estava lá intocável, que não estava restrito ao problema, à circunstância. Deus estava lá simples e unicamente para socorrê-los. De que Deus não pode ser abalado ou fragilizado pelas circunstâncias da vida. Ao contrário, Ele está exatamente no seu lugar, perto do seu povo, junto do seu povo, porque facilmente a gente se abala. Facilmente a gente baixa a cabeça. Facilmente a gente desiste, facilmente a gente perde a expectativa, as esperanças da vida. Facilmente a gente se entrega aos problemas, ao pecado e às vezes até ao próprio diabo. Lembram de Pedro? Eu vou ser preso? Não, Senhor, de maneira alguma. Não, eu vou. Não, Pedro, arreda-te de mim. Satanás, Pedro estava sendo influenciado pelo próprio Satanás para impedir o sacrifício de Jesus. Às vezes nós também somos compelidos pelo diabo para a gente fragilizar, para a gente olhar para um Deus fraco, para a gente olhar para um Deus que está também impedido de agir, de operar nas circunstâncias da vida. Então nós somos fracos. Mas o povo de Israel reconhece, se tem um nome para ser levantado, se tem um nome para ser exaltado, é o nome do Senhor. É o nome dele. Se você voltar os seus olhos lá no texto, capítulo 11, do verso 11 em diante, você vai encontrar de que a proposta de Deus de resgatar o seu povo, olha lá o verso 12, levantará um estandarte para as nações. O que é um estandarte? É uma bandeira. Então o cântico aqui do capítulo 12 está dizendo isso. Deus será visto na nação de Israel por todas as nações. Todo mundo vai saber quem é Deus. Todo mundo vai saber que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Todo mundo vai saber que Ele é o Senhor dos Exércitos. Todo mundo vai saber que Ele é o Santo de Israel. Está aí no final do verso 6. Todo mundo vai saber de que Ele é o Santo de Israel. E onde o Santo de Israel está? Ele está no meio de vocês. Ele está junto com vocês. Não é isso que a gente aprendeu no capítulo 11? Que o Espírito do Senhor será derramado sobre a raiz de Jessé, sobre o seu filho, mas o seu próprio filho também nos dará o Espírito Santo, ou chamou e convocou o Espírito Santo para ser dado à sua igreja. Ele não está longe de nós, para que não possa nos ouvir. As suas mãos não estão atadas, amarradas, para que ele não possa agir em nosso favor. Ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Mas não está num lugarzinho reservado aí na bancada, nem um lugarzinho reservado aqui em cima na plataforma. Ele está no meu coração, ele está no seu coração. E todas as nações deverão saber de que Ele é o Santo de Israel no nosso meio. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai a todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Porque todo mundo precisa saber que Ele é Senhor. Que Ele é Senhor. Isaías diz àquele povo de Israel, sem dúvidas, assolado ou preocupado com os danos, como reconstruiriam a sua cidade, como voltariam para a sua cidade. Mas Isaías diz que não é hora de se preocupar. É hora de exaltar a Deus,
porque Ele tanto sabe castigar como ter misericórdia, mas Ele é o único grande nessa história toda. Ele é o único todo-poderoso, e só Ele deve ser citado, só Ele deve ser reconhecido, só Ele deve ser o estandarte, a bandeira de Israel. Somente Ele, somente Ele. Como esse texto, então, se aplica a mim e a você? Primeiro, se aplica reconhecendo de que nós precisamos olhar para Deus, primeiro como aquele que está aqui para purificar os nossos pecados, que está aqui para nos lavar dos nossos pecados. Observe o verso de número 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. A Bíblia vai nos ensinar de que o próprio Senhor Jesus Cristo disse de que aqueles que crescem nele teriam águas dentro de si, né, ou uma fonte de águas dentro de si. Observe como a Bíblia fala sobre a fonte de água e descreve aqui, João 7, de 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda levado aos céus. Lembra no início do capítulo 11? O Espírito do Senhor é derramado sobre o seu Filho, mas também é derramado sobre a sua igreja. Então nós não estamos vazios, nós não estamos abandonados aos nossos próprios pecados. Nós podemos e devemos tirar água da fonte. Nós precisamos buscar na fonte de água. Aqui a Bíblia faz relação com o próprio Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo então nos conduz e nos dirige ao nosso Senhor Salvador. Por isso que João escreve no capítulo 8 e diz que nós vamos ser livres do pecado, mas também seremos livres do juízo e da justiça. Da justiça porque nós cremos em Cristo. Da justiça porque nós acreditamos em um Deus redentor. Um Deus que se ira, sim, de fato, mas um Deus que manifesta misericórdia e graça por meio do seu Filho. Então é buscar na fonte da salvação, buscar água, buscar perdão para os nossos pecados. A Bíblia ainda diz de que a igreja no Novo Testamento, ela também é manifesta, ou ela também é atribuída a ela a ideia da fonte de água, da fonte do próprio Senhor Jesus Cristo. Observem Apocalipse 20, verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E Isaías 12, verso 4, que é o texto que nós estamos lendo, está exatamente ensinando de que a fonte da água nos dá exatamente o Salvador. Que essa fonte nos dá o Senhor. Então nós não podemos relaxar e nos acomodar com os nossos próprios pecados. E achar que os nossos pecados, eles são de fato bem castigados e a gente parar por aí. Viver debaixo da ira de Deus e do castigo de Deus. É importante que a gente encontre a salvação para a nossa alma, encontre a restauração, a libertação, encontre a cura para o nosso pecado. É curioso, nesse texto de Isaías, que a gente vai encontrar a expressão salvação que aparece aí, e ela vem de um termo hebraico que significa algo que está sendo salvo, algo que está sendo libertado, que está sendo livre, é uma ajuda que produz vitória, uma ajuda que produz prosperidade, salvamento, saúde, socorro, proteção, preservação e bem-estar. Percebe como salvação aqui tem um valor enorme com relação à necessidade humana? Então não é uma salvaçãozinha assim qualquer, mas é uma salvação que produz no coração humano, que produz na vida humana completa restauração, absoluta restauração.
chega não só a produzir perdão de pecados, mas também libertação, cura e bem-estar na vida. E bem-estar. Essa palavra salvação aqui, ela é associada a uma outra palavra, e ela tem como sentido, primeiro, a ideia de algo que é aberto, espaçoso e é livre. Então a salvação, ela é livre, ela é dada a todo mundo, ela tem o poder de resgatar, ela não tem restrições. Então ela alcança a todos os pecadores. Ela é dada e é oferecida a todos os pecadores. Por isso que a expressão do verso 3 é: com alegria, vá lá e tire água da salvação. Tire água da salvação. Segundo ensino que esse texto nos traz, é que nós devemos perseverar em cantar, em louvar e em falar da grandeza do Senhor. E isso não é só em dias bons, isso não é só quando tudo está bem, mas a gente precisa começar a falar e apontar para Deus como um Deus que pode e que está presente, que não é alheio à dor humana em momento nenhum. Que as circunstâncias podem ser sim de castigo, que as circunstâncias podem ser difíceis, impostas pelo próprio Deus. Não há nenhuma dificuldade, a gente não tem que encontrar dificuldade em dizer isso e reconhecer isso. Mas nós não podemos simplesmente tirar Deus da história, porque a gente não está encontrando boas razões para falar quem Ele é, para descrever quem Ele é. E Isaías 12 mostra de que o motivo do nosso louvor a Deus é por causa do seu castigo, é por causa da sua misericórdia, porque só Ele tem poder absoluto de castigar e de ter misericórdia ao mesmo tempo. Só Ele pode fazer isso. Então, em dias difíceis, em tempos difíceis, é hora sim de falar da grandeza de Deus e do poder de Deus. É nos momentos difíceis. Não dá para esperar as coisas melhorarem para que a gente de fato possa dizer: não, Deus é bom. Não, Deus sempre é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre nos dias difíceis, dura para sempre nos dias bons, dura para sempre na hora do perigo, dura para sempre na hora da morte. Dura para sempre a misericórdia do Senhor. E isso deve estar nos nossos lábios. Se você lê o Salmo 116, por exemplo, você vai ver que em todos os versos, eles terminam: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque o Senhor abriu o mar, a sua misericórdia dura para sempre. Que diga Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele fez as aves do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista não se cansa. Então, a misericórdia do Senhor dura para sempre? Sim, dura para sempre. E isso precisa ser dito todos os dias. É necessário reconhecer todos os momentos da vida. Não tem época boa e época ruim para a gente se esquecer e deixar de anunciar que a sua misericórdia dura para sempre. Então, os cânticos dos nossos lábios, ele sempre será e ele deverá ser de que Deus castiga, que Deus é misericordioso, mas a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre.